Olá, boa noite. Mamoré deixa escapar a vitória e dá adeus à possibilidade de voltar à elite do Mineiro. Teve confusão na partida. Autor de homicídio no coração eucarístico é preso com 2 revólveres carregados. E você vai ver também. Jovem assalta padaria pela segunda vez e acaba sendo preso pela polícia militar. Motorista tenta fugir, mas perde o controle da direção, capota e é preso com pistola israelense. 2 passageiros morrem em grave acidente entre picape e caminhão na BR-365. Feira do produtor atrai consumidores e pesquisa de preço pode render boa economia. Preço da batata dispara nos sacolões de Patos de Minas e assusta consumidores. Estudantes e professores de psicologia do Unipan criam mesa redonda para debater a homossexualidade feminina. Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba presta homenagens e entrega título de cidadão honorário. E hoje é dia de receita, você vai aprender a fazer torta de frango com milho. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. Em partida emocionante, Mamoré e Uberaba ficaram no empate em 2-2 na tarde deste sábado, na última partida do Campeonato Mineiro do Módulo 2 2016. O Sapo abriu o placar aos 12 minutos de jogo com Jonathan Reis, mas tomou o empate e a virada aos 27 e aos 29 minutos do primeiro tempo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe esmeraldina partiu para cima, conseguiu o empate no segundo tempo e teve a oportunidade de vencer o jogo. Mas a bola insistiu em não entrar, acertando inclusive a trave. Com o empate em 2-2, as duas equipes ficaram fora. Após a partida, houve uma confusão generalizada. Jogadores e comissão técnica do Esporte Clube Mamoré foram agredidos. Torcedores também foram agredidos. Barra de ferro e tijolos foram utilizados. Torcedores do Uberaba invadiram o campo. A gente tem inclusive imagens, uma torcedora enviou um vídeo para a redação do NTV News mostrando os momentos que sucederam a confusão lá no estádio Uberabão. Vamos ver. Ô Marcos, mandando chamar o primo dele. Seu primo é dono daqui? Quer ser aqui, pô, não é nada com não, pô. Botou na mão? Ele é policial, Ó, os brigadistas negaram socorro. Até agora não conseguiram equipe. Gás de pimenta. A polícia soltou o gás de pimenta para conter a confusão generalizada que teve aqui no estádio. Já colocaram todos os torcedores do Mamoré para fora da arquibancada. A polícia está fazendo o controle. Infelizmente, nós não vimos a mesma ação pelo lado da torcida do Uberaba, que começou a confusão invadindo o campo. Nesse momento, os brigadistas estão tentando prestar socorro às vítimas. Vocês conferem a matéria completa na NTV. O árbitro Ricardo Marques também teria sido agredido. Ele concedeu entrevista e disse que vai relatar toda a situação na súmula. O zagueiro Reginaldo do Uberaba foi apontado como causador de toda a confusão. Com os resultados da última rodada, subiram para o módulo 1 o Democrata de Governador Valadares e o América de Teófilo Otoni, que empataram em 0-0. Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira com uma pistola 9mm de fabricação israelense carregada com 12 munições. Ele tentou fugir da polícia ao perceber que seria abordado, mas perdeu o controle da direção e acabou capotando o carro próximo à Avenida Fátima Porto. Após uma fuga alucinante por várias ruas de Patos de Minas, na noite desta sexta-feira, um condutor identificado como Gabriel Ferreira Costa, vulgo Foguim, capotou o carro com o qual tentava escapar da polícia militar. No veículo foi localizada uma porção de entorpecentes e, com o jovem, munição e uma arma de fogo de origem israelense. As guarnições estavam em patrulhamento, visualizou esse veículo,
tentou fazer a abordagem, cidadão aí evadiu em alta velocidade, passando ali iniciou-se na Ponto Chique, cidadão foi até o bairro Novo Horizonte, descendo aquelas ruas ali, na rua Itagiba Gonçalves, perdeu o controle direcional do veículo, o veículo caiu lá naquele prolongamento novo ali da Avenida Fátima Porto, o cidadão desceu do veículo e tentou evadir a pé. Os policiais conseguiu abordá-lo e encontrou com ele uma arma aí, uma pistola 9mm aí, municiada aí com 12 munições. E no veículo, né, durante a abordagem e verificação no veículo foi encontrada aí uma pequena quantidade de droga aí, de maconha. Também na noite desta sexta-feira, um jovem de 22 anos foi preso, acusado de assaltar uma padaria no centro da cidade. Ele confessou o crime e foi reconhecido também em outro roubo ocorrido no mesmo estabelecimento. Francisco Júnior Pereira, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar, acusado de roubar uma padaria. De acordo com a PM, o crime aconteceu na noite desta sexta-feira em um estabelecimento localizado no centro de Patos de Minas. O jovem teria chegado no local dizendo estar armado e conseguiu, sob ameaças, levar todo o dinheiro que estava no caixa. Esse cidadão já é a segunda vez que ele comete o roubo nessa panificadora, nessa mesma panificadora. Ele mesmo confessou que esta foi a segunda vez. Segundo ele, né, chegou e estava com o celular no bolso e teria ameaçado a vítima a lhe entregar o dinheiro, dizendo que estava armado. Mas, segundo ele, não portava nenhuma arma de fogo dessa vez. Ele mesmo confirma que da outra vez ele realmente estava armado com arma de fogo. Foi levada aí certa quantia em dinheiro, as guarnições em patrulhamento, de posse das informações que nos foram passadas, de pronto ele foi abordado ali na rua Major Jerônimo, já confessou o crime, né, do roubo, o dinheiro recuperado, cidadão preso, encaminhado aí para a delegacia. E a Polícia Militar localizou 2 armas de fogo carregadas em uma casa no bairro Coração Eucarístico na noite desta sexta-feira. Geraldo Marra da Silva, de 47 anos, foi preso em flagrante. Segundo informações da Polícia Militar, ele estaria ameaçando familiares. No primeiro momento, o homem negou que tivesse arma na casa, mas entrou em contradição e acabou entregando os 2 revólveres. Geraldo é autor do assassinato de Reinaldo Calixto Soares, ocorrido no final do mês passado. Uma das armas apreendidas foi a utilizada no crime. O autor se apresentou dias depois e responde pelo homicídio em liberdade. Ele disse que está sendo ameaçado. No próximo bloco do NTV News, você vai ver como foi a entrega do título de cidadão carmense pela Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba. As primeiras entrevistas dos novos ministros sinalizam que o governo do presidente interino Michel Temer deve seguir algumas das ações elencadas no documento Uma Ponte para o Futuro, lançado pelo PMDB, partido de Temer, em outubro de 2015, para o país superar a crise econômica. E mais recentemente, em abril, o partido lançou outro documento, o Travessia Social. O documento Uma Ponte para o Futuro dá ênfase à necessidade de ajuste fiscal e de flexibilização do orçamento. O texto afirma que a solução do problema fiscal será muito dura para o conjunto da população e que, se as ações para saná-lo não incluírem medidas estruturais, a crise fiscal voltará sempre. E a escolha dos novos ministros continua dando o que falar. Após críticas por falta de negros e mulheres, a lista virou alvo da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB criticou a escolha de ministros sob suspeita de corrupção pelo presidente interino Michel Temer e afirmou que poderá ir à justiça para tentar afastá-los caso algum deles vire réu. O ministro do Planejamento, por exemplo, Romero Jucá, responde a um inquérito no âmbito da Operação Lava Jato. Já Henrique Eduardo Alves, do Turismo, é alvo de 2 pedidos de inquérito ainda sem aval da Justiça, também na Operação Lava Jato. Ambos negam irregularidades. A ausência de políticos de Minas Gerais na lista dos ministérios também causa insatisfação. Muitos se sentiram traídos e já começam a articular para evitar um descaso com o Estado.
A Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba realizou solenidade de entrega do título de cidadão carmense na noite desta sexta-feira. Entre os agraciados estavam autoridades que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. A noite foi de comemoração e reconhecimento a quem fez muito por Carmo do Paranaíba. O título de cidadão carmense foi uma forma de agradecimento às pessoas que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do município. A vereadora Mayra Queiroz participou da comemoração. Hoje é um dia de grande festa para Carmo do Paranaíba. Hoje serão homenageados alguns cidadãos carmenses que receberão a medalha de honra ao mérito e também outros cidadãos que vierão agregar à nossa cidade que receberão o título honorífico de cidadão carmense. Então é um dia de festa, um dia de grande alegria. E eu, particularmente, tenho a honra de homenagear o deputado Silas Brasileiro, que foi um deputado, que tem sido um deputado que faz a diferença em nossa cidade. Deputado este que tem trazido grandes feitos para que nós pudéssemos concretizar grandes obras. O assessor do vice-governador de Minas Gerais, Wilson Rodrigues, foi um dos agraciados. Para mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação, é uma honra receber aqui em Carmo do Paranaíba, nessa noite, nessa solenidade da Câmara Municipal, o título de cidadão honorário de Carmo do Paranaíba. É a maior honraria que um município pode conceder a um cidadão, é o título de cidadania honorária. Eu já o sentia de coração, né, um carmense, mas agora com a denominação da Câmara Municipal, através da resolução que me outorgou esse título, eu me sinto agora de direito, de fato, né, um cidadão carmense. Para mim é uma alegria, uma honra, isso me traz mais responsabilidade de continuar trabalhando, juntamente com o nosso vice-governador Antônio Andrade, né, para a nossa Carmo do Paranaíba e para toda a nossa região do Alto Paranaíba. Júlio César de Moraes Gontijo, vereador e presidente do sindicato, conhecido como Júlio do Sindicato, cumpriu papel importante no evento, entregando o título aos novos cidadãos carmenses. Todo ano, né, a Câmara Municipal concede o título de cidadão honorífico a algumas pessoas e personalidades que contribuíram positivamente para o progresso de Carmo do Paranaíba. Eu, nessa noite, estou homenageando o deputado, hoje secretário de Saúde, Sávio Souza Cruz, que viabilizou e liberou mais de R$800 mil para Carmo do Paranaíba. E agora, assumindo a pasta da saúde, com certeza ele irá nos ajudar ainda mais. É um companheiro que eu tenho de longa data, um ótimo deputado, hoje secretário super competente. O deputado federal Nilton Cardoso Júnior recebeu a homenagem das mãos do vereador da cidade, Silas Rezende. Estou homenageando hoje o deputado federal Nilton Cardoso Júnior. A escolha dessa pessoa foi porque é um deputado extremamente atuante, que apesar de ter um ano e meio de mandato, não tem medido esforços para liberar recursos para o nosso município, para a própria Santa Casa, que está liberando recursos, como o Antônio Andrade sempre fez. Para o município também está vindo recursos através do Nilton Cardoso Júnior. O deputado estadual Sávio Souza Cruz também foi homenageado e comentou ainda sobre a saída da Secretaria do Meio Ambiente e sobre a nova posse na Secretaria de Saúde. Foi um período de trabalho muito intenso. Nós fizemos uma grande reestruturação no SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Foi aprovada uma lei que reestruturou toda a nossa estrutura. E nessa lei também nós estabelecemos os novos paradigmas do licenciamento ambiental no nosso estado. Nós esperamos, com a reestruturação do Copan, com a recriação das câmaras técnicas que haviam sido extintas, com a retomada de uma estrutura de educação ambiental, fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAGE, de fato, retorne a ser o que ela nunca devia ter deixado de ser, uma Secretaria de Meio Ambiente, e não só uma Secretaria de licenciamento, como infelizmente havia se tornado. É um trabalho que, obviamente, não está concluído. A gente, saindo de lá, tem a convicção de que não haverá qualquer interrupção nesse trabalho. O rumo que foi dado por orientação do governador Fernando Pimentel será mantido. E agora, assumindo nova missão, deixo a Secretaria de Meio Ambiente e assumo a Secretaria Estadual de Saúde.
O deputado federal Newton Cardoso Júnior foi outro agraciado da noite. Ele comentou sobre a atual situação a respeito de sua posse no Ministério da Defesa e ainda sobre a atuação do PMDB em Minas Gerais. A questão da indicação para o Ministério também foi uma grande honra, foi um convite que recebi do nosso vice-presidente, então, agora presidente da República, Michel Temer, para compor um governo que tenha Minas Gerais como parte desse processo. E o recado que eu tive do presidente foi que ele me pediu um prazo para que pudesse fazer a escolha do caminho melhor, da melhor opção para atender o nosso Estado, o que significa dizer que Minas Gerais estará compondo o governo Michel Temer, Minas Gerais fará parte desse processo e muito me honrará caso possamos fazer parte disso, possamos contribuir para melhorar o nosso Estado, o nosso país e a nossa nação. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a movimentação na Feira Livre do Produtor. E você vai ver que muitos produtos tiveram um aumento de preço. As ruas de Patos de Minas finalmente voltaram a receber o serviço de varrição. Nessa sexta-feira, as primeiras equipes da empresa Limpebras foram vistas recolhendo a sujeira no centro da cidade. A expectativa é de que a partir de agora a situação seja normalizada. Os serviços de varrição e capina foram interrompidos no dia 30 de março e desde então as ruas não eram limpas. A situação gerou muita reclamação e a contratação da Limpebras é apenas emergencial. A licitação realizada no início do ano também teve esta empresa como vencedora, mas continua suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. Sábado de manhã é dia de fazer compras na Feira Livre do Produtor para muita gente. Além de produtos fresquinhos, o lugar possibilita o reencontro com amigos para pôr a conversa em dia. Hoje, o assunto, no entanto, foram os preços dos hortifrutigranjeiros. Muitas pessoas acordaram mais cedo neste sábado e foram até a Feira Livre do Produtor Rural para se abastecerem de alguns itens que vão tornar as refeições mais saudáveis e saborosas. Comprei o que tá assim, que a gente mais usa, né? Que é tomate, alface, um pepino, uma abobrinha, um milho, né? Essas coisinhas assim, que faz com que a comida da gente seja simples, porém gostosa, né? Graças a Deus tem fartura demais para nós. O movimento de consumidores na Feira Livre do Produtor Rural foi grande neste sábado. De acordo com os comerciantes, as vendas estão sendo boas nos últimos dias. O movimento está bom, tem muita gente comprando, muita gente aproveitando os preços nossos também. Muito maravilhoso, a feira está muito movimentada. Então a nossa Feira Livre aqui não está tendo final de mês, ou que seja início, que todo o comércio em Patos tem, né? Os final de mês sempre é bem mais devagar, porque o povo vai acabando o dinheiro, né? A Feira Livre nossa aqui é maravilhosa, ela está tendo um padrão igual o mês todo. Folhosas e hortaliças estão sendo os produtos mais vendidos. O pé de alface, por exemplo, até pôde ser encontrado pelo valor de 50 centavos. As coisas de folha nessa época do frio favorece mais para produzir, né? Então se a gente plantar, com certeza que a produção é muito, muito boa nessa época do frio. É aproveitar, quem quiser comer alface tem que ser agora. Entretanto, alguns produtos como o quiabo e o jiló estão sendo comercializados com um preço mais caro, na faixa de R$10 o quilo. E o que tem mais chamado a atenção dos consumidores aí na feira e nos sacolões nos últimos dias é o preço da batata. Esse legume apresentou reajuste de até 100% de alguns dias para cá. Todos os anos, os valores de verduras e legumes sofrem alterações. Isso se dá devido a questões climáticas. Este ano não foi diferente. Devido ao frio, muitos itens tiveram seus preços elevados. O tomate veio até aumento também, a cebola, a mandioca, a batata. Não só o consumidor sente no bolso, mas também os empresários que veem as vendas caírem consideravelmente. O consumo diminui um pouco, as pessoas começam a substituir os produtos. Em vez de levar uma batata, levam uma moranga, que baixou.
porém a queda de venda é significativa. Dentre os itens que sofreram grandes alterações em seus preços, o que mais assustou foi a batata, que teve um aumento de mais de 100% em seu valor. Foi devido a essa época aí do frio, então a tendência é batata, essas coisas, os tubérculos, aumentar de preço. Mas o consumidor pode tentar fugir dos vilões do preço e substituí-los por verduras e legumes com valores mais acessíveis. Pode substituir a batata por batata doce, por chuchu, moranga, que está com preço bem acessível ao consumidor. Fazer aquela sopa para esquentar do frio, usando outros ingredientes. A cenoura baixou bastante. Vamos lá, né, gente? Outros 7 produtos alimentícios estão em destaque na elevação de preços. A banana, que encareceu 8,37%, seguida da manteiga, que ficou 7,28% mais cara. O feijão, 4,73%, o leite, 2,33%, o arroz com 1,57%, a carne com 1,03% e o pão francês com um aumento de 0,74%. No próximo bloco do NTV News, você vai ver o grave acidente que tirou a vida de 2 pessoas na BR-365. E vamos mostrar o debate no Unipan sobre homossexualismo feminino. A Secretaria de Estado de Defesa Social tem um novo comando. Sérgio Barbosa Menezes assumiu o cargo deixado por Bernardo Santana Vasconcelos, que em março deste ano pediu exoneração para assumir atividades partidárias. Conforme o governo de Minas, Sérgio Menezes foi indicado para a fundação devido à sua reconhecida experiência na área de segurança pública. Antes de se tornar secretário, ele era superintendente da Polícia Federal no estado, cargo que assumiu em 2012. Um grave acidente no início da madrugada deste sábado entre um caminhão e uma picape estrada tirou a vida de 2 pessoas e deixou um motorista ferido. O condutor não percebeu o caminhão que trafegava à sua frente e atingiu em cheio a traseira do veículo. Entre os mortos estão um homem de 59 anos e outro de 43 anos. O fato aconteceu na BR-365, quilômetro 356. Segundo testemunhas, a caminhonete Fiat Strada, conduzida por Alessio dos Santos Pereira, de 35 anos, transitava em alta velocidade quando bateu violentamente contra a parte traseira de um caminhão Mercedes-Benz. Os passageiros, Antônio Donizete Pereira, de 59 anos, e Romero Soares da Silva, de 43 anos, que estavam no carro, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. O motorista, Alessio, sofreu lesões graves e precisou ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital regional. Durante as averiguações, os policiais constataram que o caminhão era conduzido por um menor de 17 anos. De acordo com a PRF, existe a possibilidade de responsabilização criminal para o proprietário do veículo. Estudantes, professores e profissionais da psicologia se reuniram em uma mesa redonda para debater sobre homossexualidade feminina. Os participantes afirmam que este tema deve ser abordado de diferentes formas. Apesar da homossexualidade feminina ser cada vez mais aceita, ela ainda é considerada por muitos como tabu. Mas como o assunto tem sido cada vez mais debatido, esta realidade está mudando aos poucos. Apesar da ciência ter evoluído, ainda assim a gente encontra alguns tabus relacionados, né? Não só à homossexualidade, mas à sexualidade feminina, né? Então, cabe a nós estudantes, né, futuros psicólogos, alunos, professores, discutirmos o caso, para que a gente não possa deixar que o senso comum e o preconceito, né, a homofobia, elas tomem conta do cenário. Então, o nosso intuito é esse, é levar para debate, para que essas pessoas elas sejam informadas de certa forma, né, com bases científicas no assunto. O tema foi tratado sob o horizonte de Freud,
e agradou os participantes. É fascinante, né? Porque a gente sai de um pouco da história do senso comum mesmo, de achar, o que é homossexualidade, né? E a gente começa a pensar de uma forma mais ampla, olhando não a questão do ato sexual mesmo, esse fato de ter uma mulher com outra mulher, um homem com outro homem, mas de uma posição frente a um outro sujeito e a escolha desse sujeito frente a ele mesmo, entendeu? A forma como ele vai se posicionar na sociedade com outras pessoas. Neste sábado, estudantes e profissionais da área da psicologia se reuniram no Unipam para debaterem sobre o assunto. Nós temos um núcleo dentro do Unipam, do curso de psicologia, chamado Núcleo de Psicanálise. Esse núcleo é coordenado por 4 professoras e nós promovemos eventos uma vez a cada mês, onde nós tratamos, esse semestre, a temática geral foi a questão da juventude e a cada mês tratamos de um assunto ligado à juventude. E é aberto a todos, a estudantes de psicologia, profissionais da área e pessoas interessadas. Já tem receita aqui no NTV News. Não saia daí porque a gente preparou uma sugestão deliciosa para você. O Papa Francisco lamentou que algumas pessoas sintam compaixão pelos animais, mas depois mostrem indiferença perante as dificuldades de um vizinho, em uma reflexão sobre o conceito de piedade durante a audiência na Praça de São Pedro. Francisco falava perante dezenas de milhares de pessoas debaixo de chuva naquilo que se chama uma audiência jubilar, cerimônia que se realiza um sábado por mês, e alertou que não se deve confundir a piedade com a comiseração hipócrita. O Papa explicou aos fiéis que, para Jesus, sentir piedade é compartilhar a tristeza de quem se encontra, mas, ao mesmo tempo, agir na primeira pessoa para transformá-la em alegria. Chegou a hora de mais uma deliciosa receita no NTV News. A nossa dica de hoje é uma torta de frango com creme de milho. Olá, meu nome é Janaíne. Hoje eu vou ensinar para vocês uma sugestão de lanche, que é uma torta de frango com creme de milho. A gente pode servir tanto para um lanche como para a noite, com uma salada, fica uma boa opção. Vamos começar a fazer pelo recheio e depois a gente faz a massa. Para o recheio, você vai precisar de 2 colheres de sopa de óleo, uma cebola picada, um tomate sem semente. A gente deixa cozinhar um pouquinho. 300 gramas de frango cozido e desfiado. E sal a gosto. Vamos deixar cozinhando um pouquinho. Enquanto isso, vamos bater o milho com água para fazer o creme. 2 espigas de milho cortadas, 2 copos de água. Aqui nós batemos só para formar um líquido mesmo. Agora vamos acrescentar ao recheio. Vamos deixar cozinhar até pegar a consistência cremosa. Aqui já chegamos ao ponto, já pegou a consistência, ficou bem cremoso. Nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Enquanto o recheio vai esfriando um pouco, nós vamos preparar a massa. Para fazer a massa da torta de frango com creme de milho, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 3 ovos, 1 copo de leite, meio copo de óleo, 4 colheres de sopa de queijo ralado e pimentão a gosto. Agora nós vamos acrescentar a farinha. O último ingrediente, o fermento, 1 colher de sopa. Aqui eu vou colocar em uma forma, ela tem um aro
removível, né? Ela solta, mas quem não tiver pode fazer no tabuleiro ou alguma forma que vai dar certo. Já untei, pode estar usando o óleo e colocando farinha. Depois colocado a massa, nós colocamos o recheio. Depois de 30 minutos no forno, essa é a receita pronta. Ela é bem fácil de desenformar. E na decoração eu coloquei alguns grãos de milho e vai da preferência de cada um, da criatividade. Muito bom. E assim a gente se despede. Outras informações em nossos telejornais na próxima semana. Boa noite e um ótimo domingo para você.